Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade às nossas conversas de maneira distante e falando também sobre as sociedades antigas. Nesse vídeo vamos falar sobre o Egito Antigo. Nessa primeira parte, mais especificamente sobre o processo de formação, as suas características e também a composição da sociedade egípcia, as classes sociais. Nessa primeira imagem, podemos observar aí as três pirâmides de Gizé. Essas três pirâmides fazem parte de um complexo arqueológico do Egito Antigo. Esse complexo arqueológico é repleto de monumentos, de construções que remontam ao período do Antigo Império. E essas construções são muito visitadas, não apenas por estudiosos como arqueólogos, como historiadores, mas também por curiosos, por turistas, pessoas que admiram, né, a beleza, a suntuosidade, a grandeza dessas construções. Ao centro, a gente pode visualizar a pirâmide de Quéops. Essa é a maior de todas, a sua altura é de aproximadamente 146 metros. Ela está acompanhada aí das pirâmides de Quéfren e também de Miquerinos. Todas essas três pirâmides, assim como o complexo como um todo, foi construído por faraós, tá? No período antigo. Sobre a localização dessa sociedade egípcia, ela se deu na África, mais especificamente no norte da África. Podemos visualizar aí essa imagem, que a parte que está em destaque, essa linha amarela que está em destaque, representa o rio Nilo. O rio Nilo foi fundamental para o nascimento da civilização egípcia. Assim como os rios Tigre e Eufrates foram fundamentais para o nascimento das sociedades mesopotâmicas, o rio Nilo foi fundamental para o nascimento das sociedades egípcias. A princípio, o nascimento das aldeias, depois a formação dos grupos maiores e, consequentemente, as cidades. Sabemos que a existência de rio possibilita o ambiente, o terreno, tornar-se fértil. Um lugar fértil possibilita a criação, a plantação. Tá? Então, à medida em que, nos tempos em que o rio Nilo ele enchia, o período da cheia, ele depositava material orgânico, humus, né, sobre a terra, e isso tornava a terra rica em nutrientes, em material orgânico, e isso possibilitava a riqueza do solo e, consequentemente, um ambiente bom para o cultivo. Sobre o processo de formação do Egito Antigo. Bem, as primeiras sociedades, os primeiros grupos que se uniram para ocupar as margens do rio Nilo se deram aproximadamente no ano de 6000 a.C. Esses pequenos grupos, à medida em que o tempo foi passando, eles se tornaram aldeias maiores, né? Se tornaram um grupo de aldeias. Esses grupos de aldeias foram chamados de nomos. Esses nomos, com o tempo, eles se uniram. Eles se uniram e tornaram-se reinos. Então, o território egípcio antigo, nessa parte da história, ele está dividido em dois reinos, né? O Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito no sul e o Baixo Egito no norte. Nessa representação aqui, dessa imagem, podemos visualizar aqui o trabalho, né, que foi feito pelos egípcios antigos, né, através dos canais de irrigação. Né? Os povos que ocuparam esse território, as margens do rio Nilo, eles desenvolveram uma série de técnicas, uma série de mecanismos capazes de fazer com que essa água do Nilo alcançasse cada vez mais uma terra distante dali da margem. E isso naturalmente fez as terras próximas e também mais distantes, onde a água alcançava, tornar-se fértil e possível para o plantio, para a criação e para a vida.
Sob esse processo de unificação dos dois reinos, tanto do Baixo Egito quanto do Alto Egito, isso se deu por volta do ano de 3200 a.C. Então, em 3200 a.C., ocorreu a fundação da realeza faraônica. Né? Então, a partir daquele momento, ocorreu a unificação do Baixo Egito com o Alto Egito. E o rei Menés do Sul, que foi o responsável por essa unificação, ele foi considerado o primeiro faraó, o primeiro governante do Egito Antigo. Né? Então, a partir do momento em que ocorre essa unificação, o Estado egípcio ele começa a se fortalecer e, consequentemente, a conquistar terras e torna-se um grande império, um grandioso império e uma grande civilização. A figura do faraó. O faraó foi muito importante na história do Egito Antigo. A gente vai falar mais sobre eles ainda. Mas o faraó, ele era considerado ali, além de rei, o supremo sacerdote. Aquele que era a encarnação de Deus, né, na terra. A representação da divindade na terra. O seu poder, por isso, devido a essa sua divindade, ele era ilimitado. Tá? E todas as terras que pertenciam ao Antigo Egito eram propriedade sua. Ele tinha poder sobre elas. Então o faraó ele comandava não apenas a administração, o governo, mas também a estrutura de defesa, o exército. A sociedade antiga do Egito, ela era composta, a partir da sua unificação, da seguinte forma. Nessa representação em pirâmide, a gente pode visualizar o faraó e sua família, né, que faziam parte da nobreza, e também ainda fazendo parte da nobreza aqui, os sacerdotes, né, os escribas, militares, coletores de impostos, e na base da pirâmide você tinha quem? Os escravos e os camponeses, aqueles que não tinham, que não dispunham de privilégios. Tá? Essa é a nossa primeira parte, depois a gente vai dar continuidade. Obrigado pela atenção e até mais.